Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui para esse momento em que estamos vivendo, né? Um momento inusitado. Eu sou a Meg Chiaramelli, sou head da Escola de RH e de Vendas e Marketing da Integração Escola de Negócios. A Integração, como vocês sabem, é uma empresa muito sólida, com mais de 40 anos no mercado e que atua no desenvolvimento de profissionais em diversas áreas, como recursos humanos, finanças, lideranças e outros. Conosco hoje o professor José Carlos Fontão Giudice, com o tema Alternativas para Evitar Demissões. Professor, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, eu e a Luciana, e vamos intermediar este webinar, e vocês podem enviar suas dúvidas e perguntas pelo chat. Assim, nós tornamos este evento um pouco mais dinâmico e um pouco mais participativo. Giudice, a palavra está com você. Estamos curiosos para te ouvir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradeço o privilégio da presença de vocês nessa webinar. Gostaria de abordar de um modo não muito técnico, mas colocar algumas observações gerenciais. E a primeira, nesse turbilínio aí de informações, medidas provisórias, portarias que estão saindo, nós ficamos um pouco perdidos, principalmente na interpretação correta, pois pode haver divergências nessas interpretações posteriormente, e a nossa função é ter o maior zelo possível para que isso não desperte posteriormente aí a possibilidade de questionamento de passivos trabalhistas. Né? Então, muita cautela, muito bom senso, nós temos a legislação a ser aplicada, mas, em primeiro lugar, recomendaria aí sempre um equilíbrio nas decisões, ok? O que nós temos que preservar, né? As empresas e também o maior patrimônio delas, que seria os empregados, trabalhadores, né? Onde que nós temos depositado todo o capital intelectual, tanto de investimento que são realizados para os empregados aí ao longo do vínculo empregatício, tudo, nós devemos respeitar esse patrimônio, que é uma perda que será difícil a reposição, e também respeito esse momento social que nós estamos passando, não é o Brasil, é o mundo como um todo. Né? Então, se todos saírem bem, se todos se unirem, com certeza todos terão aí uma possibilidade de uma breve recuperação, e espero que isso daí não perdure mais tempo do que aí está sendo previsto. Ok? Então, nós vamos aqui discorrer novamente, vocês já estão a par aí das diversas medidas provisórias, né? Nós vamos discorrer alguns pontos dessas medidas provisórias e fazer alguns comentários um pouquinho mais gerencial, ok? Então, o primeiro ponto que nós teríamos um minutinho, por favor. A minha ferramenta deu uma travadinha. Pronto. A primeira situação, nós teríamos aqui, né, quais são as alternativas para a preservação da mão de obra. Né? Nós temos, para evitar as demissões, as possibilidades. Banco de horas. Então, a medida provisória, ela trouxe a possibilidade da celebração de banco de horas em acordo individual ou coletivo. Essa situação já havia ocorrido na reforma trabalhista.
possibilitando a celebração direta com o trabalhador de um banco de horas, um máximo de duração de 6 meses, né? Ou o coletivo, que seria uma duração máxima de 12 meses. Então, o empregado pode ter horas negativas, caso, vamos supor, nós temos um feriado de carnaval, o empregado recém-admitido, o feriado de carnaval, na maioria dos estados ou municípios, não é um feriado legal. São dias onde que não existe trabalho, mas devem ser compensados. O empregado entrou em fevereiro. Nesse nosso ano de 2020, o carnaval foi em fevereiro. No início de fevereiro ele entrou, não irá trabalhar na segunda e na terça, não tem um saldo positivo no banco de horas acumulado. O que nós podemos fazer? Lidar com um saldo negativo. Ok? Então, ele fica devendo esses dias. Se for em um acordo individual, ele deve ter o quê? 6 meses para repor essa jornada de trabalho que ele ficou ausente. Então, ficou 2 dias, 16 horas, durante 6 meses, limitando, né, a reposição em 2 horas diárias, né, que seria o artigo 59 da CLT, horas suplementares, ele deveria repor esse saldo devedor. Ok? Se fosse, nos 6 meses seguintes, se fosse um acordo coletivo, ele permite até 12 meses. Tá? Então, ele teria da data da celebração do banco de horas até 12 meses após, ele poderia realizar essa reposição. Qual que é a novidade que a medida provisória traz? Ela traz a celebração do banco individual ou coletivo com a reposição até 18 meses após o cessamento do estado de calamidade. Então, o nosso decreto número 6, decreto legislativo número 6, ele traz a data da estado de calamidade até dia 31 de dezembro de 2020. Quanto tempo nós poderíamos utilizar para repor essas horas no banco? Tá? 18 meses. Então, nós estamos falando que até dia 30 de junho de 2021, perfeito? 2022, perdão. Tá? Nós teríamos a possibilidade de repor esse débito de horas existente. Ou, caso o empregado tenha trabalhado a mais, ele tem o direito de usufruir esse crédito adquirido até dia 30 de junho de 2022. Então, elasteceu o prazo para o empregado pagar ou usufruir das horas que ele trabalhou que não foram remuneradas. É uma situação bastante importante que nós podemos usar como uma ferramenta em alguns casos onde eu tenho a necessidade da mão de obra do trabalhador, porém, eu não quero criar um dispêndio naquele momento pagando hora extra. Ou, ausência do trabalhador, eu remunero o salário como houvesse trabalhado e depois ele tem um tempo para repor essas horas. Então, não seria um valor perdido, seria um banco que nós criaríamos, que o próprio nome diz, né, um banco de horas, tá? Com a possibilidade de rever essas horas posteriormente, reaver essas horas posteriormente, sem o dispêndio, nem da hora extra e nem do pagamento mensal, porque nós mantivemos a remuneração no período onde que ele se ausentou. Ok? Uma outra alternativa seria a adoção das férias individuais. Então, nós tivemos já a alteração da legislação trabalhista, tá? Em 2017, colocando algumas condições para a concessão das férias individuais. Então, o que seria? Primeiro, o número de dias de gozo de férias. O parcelamento de férias, ele poderá ser realizado em até 3 vezes, desde que haja consenso entre o trabalhador e o empregador. Um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias e os 2 outros períodos não poderá ser inferior a 5 dias.
O que trouxe a MP? Tá? Ela trouxe o quê? Uma observação que nenhum período poderá ser inferior a 5 dias. Porém, ele não falou nada de reduzir aquele período de 14 dias. Então, pressupõe-se que o período inferior, o número de dias de férias, não poderá ser inferior a 5 dias. E acredita-se que, pela redação, ficou preservado os 14 dias. Então, fica dentro da reforma trabalhista. Só foi uma reafirmação do fracionamento das férias. Uma novidade bastante importante. Novo aviso de férias, né? Qual era o anterior? 30 dias antes do início de férias, o empregado deveria ser avisado. E agora? 48 horas. Então, o empregador avisa por escrito, esse empregado pode ser até por meios eletrônicos, um e-mail, um WhatsApp, né? Desde que devidamente comprovado, protocolo de recebimento, né? E ele pode conceder essas férias. Avisando no tempo hábil, o empregado é obrigado a acatar o início das férias. Uma outra novidade, que tinha o artigo 145 da CLT, era o prazo de pagamento das férias. Né? As férias deverão ser remuneradas com 2 dias que antecedem o seu início. A MP trouxe o quê? Uma inversão. Você concede as férias e ela deverá ser paga no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente, ao mesmo prazo que o pagamento das verbas trabalhistas daquele mês. Perfeito? Então, concedeu uma agilidade para o empregador, para poder conceder as férias, não ter um dispêndio imediato das verbas, né? Então, você manter um fluxo de caixa ainda positivo, uma medida dessa, e tem a obrigatoriedade do pagamento das férias junto com os pagamentos daquela competência. E o terço constitucional, que era pago junto com as férias. O terço constitucional, o que aconteceria? Né? Ele pode ser postergado, o pagamento, até a data máxima para o pagamento do 13º salário, que seria, da segunda parcela, que seria 20 de dezembro. Então, uma ocasião que eu teria o pagamento das férias junto com o terço constitucional, prorroga o pagamento das férias para o 5º dia útil e o pagamento do terço constitucional até a obrigatoriedade, a data máxima da obrigatoriedade de pagamento do 13º, 20 de dezembro. Então, também alivia o fluxo de caixa. Normalmente, o empregado, nas condições habituais, ele solicita o abono de férias, que é a conversão de 10 dias de férias, né, 1/3 do dinheiro. É o artigo 143 que protegia. Fazendo isso em tempo hábil, ou seja, com 15 dias antes que anteceda o final do período aquisitivo, o empregador deverá atendê-lo. E agora? Haverá um acordo entre o empregador e o empregado na concessão desse terço constitucional. Ok? Férias coletivas, também ocorreram modificações. Na legislação, na reforma trabalhista, não houve nenhuma alteração, porém, na medida provisória, ela traz as férias coletivas, né? O fracionamento das férias coletivas. Anteriormente, as férias coletivas não poderão ser concedidas num período inferior a 10 dias. Poderiam ser fracionadas em 2 períodos. E nenhum dos 2 períodos poderia ser inferior a 10 dias. E agora? Não tem mais esse período mínimo de 10 dias a ser cumprido. Ok? Prazo de pagamento também. Prazo de pagamento também é até o 5º dia do mês subsequente. O terço condicional também fica postergado o pagamento junto com a segunda parcela do 13º, em qualquer momento, até no máximo, o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Então, também veio dar o quê? Um fluxo de caixa mais positivo para o empregador. E as férias coletivas, da mesma forma que a individual, deverá ser comunicado ao empregado com 48 horas que antecede seu início.
Tanto nas férias coletivas, nas individuais, principalmente nas individuais, nós temos que ter um pouquinho de cautela no início do período das férias. A MP não falou nada, só falou das 48 horas, mas seria interessante, para evitar qualquer questionamento, que as férias não tivessem seu início, respeitasse aqueles 2 dias que antecede a folga do trabalhador ou feriado, seria o limite máximo, tem que ser antes desse período, nas férias individuais, de acordo com a reforma trabalhista. Neste momento, utilizando de uma cautela para não ser questionado na frente, como ela pode ser previamente programada, acredito que vocês poderiam também respeitar essa condição, ficando mais tranquilo, um pouquinho mais à frente aí nos direitos do trabalhador. Ok? Adoção também do teletrabalho. O teletrabalho, normalmente, se não existe uma previsão legal, dentro do contrato de trabalho, nós podemos fazer um aditivo. Formaliza um complemento do contrato de trabalho, colocando que o empregado irá desenvolver as suas atividades dentro da sua residência. Eu tenho um trabalho externo, que não é o teletrabalho, um vendedor, um cobrador, um comprador externo, um motorista, então ele trabalha fora das instalações da empresa, mas externamente, não é esse caso. Então, eu posso ter o teletrabalho, o desenvolvimento das atividades do empregado, utilizando de meio de informática e telecomunicações. Perfeito? Quando eu entro no teletrabalho puro, tem uma previsão lá no artigo 62 da CLT, que ele fala que não será computada a jornada de trabalho. Quem desenvolve essa jornada em regime de trabalho não está sujeito ao controle da jornada. Mas eu posso também desenvolver dentro da minha residência, ou conforme artigo 6º da CLT, outras atividades, que nós chamamos do home office, que não seja o teletrabalho. Então, eu não tenho auxílio da informática e nem o auxílio da comunicação. Por exemplo, nesses tempos difíceis, uma confecção, para manter aí a atividade, ela vai alocar aí uma máquina de costura overlock, costura reta, alguma coisa, na casa da trabalhadora, lá numa oficininha dela. E ela vai remunerar o quê? Através de peças efetuadas. Só que lá existe o controle da jornada, porque aí não se aplica o teletrabalho. Seria outras atividades que independem de informática para a realização e também de telecomunicação. Então, eu posso ter também, nesse momento, a realização de trabalhos na residência do trabalhador. Então, nós temos o trabalho em domicílio, amparado pelo artigo 6º da CLT, e ele desenvolver, só que aí ele estaria com o controle da jornada. Perfeito? Então, eu preciso verificar quais são as atividades que podem ser realizadas dentro do domicílio do trabalhador. Nem todas as atividades. Puxa vida, a minha atividade ela é considerada como não essencial, não posso ter atividade dentro da empresa, tenho que fechar a porta do meu estabelecimento, não consigo realizar vendas pela internet, que é uma prestação de serviço, muitas vezes, não consigo, vamos supor, um encanador, um eletricista, como é que eu posso fazer? Tem que manter aquele empregado, dentro lá do estabelecimento? Não, então tem que mantê-lo por uma questão aí dentro de casa. Quais são os instrumentos que eu posso aplicar? Férias, uma licença remunerada, individuais coletivos, licença remunerada. Aí depois nós poderíamos aplicar o quê? A suspensão do contrato de trabalho ou a redução de salário e, consequentemente, a redução da jornada. Então, são alguns instrumentos. Inclusive, para o teletrabalho, aplico a redução
da jornada e do salário, e ele desenvolve as suas atividades dentro da residência, né? Porém, é uma questão muito polêmica, né? Diversos juristas estão se manifestando. Como é que eu posso reduzir uma jornada que não é controlada? E outros juristas falam, mesmo que não tenha uma jornada controlada, pode haver a redução do salário. Então, precisa haver muita cautela nesse momento, consultar aí o seu jurídico, tudo para ver uma coesão, uma unanimidade aí de decisões para que não exista um questionamento posterior aí. Reduzir a jornada do empregado em teletrabalho. Terminou essa fase, ele ingressa com uma ação solicitando que o salário integral, devido que a jornada dele não poderia ser reduzida porque não existe controle da jornada. Então, muita cautela nesse sistema. Nós temos diversas vertentes aí ocorrendo nesse momento. Podemos também tomar outras medidas, né? Antecipação ou postergação dos dias de feriados, sem que sejam os religiosos. Né? Então, podemos antecipar. Em novembro, nós temos 2 feriados já, 15 de novembro, não religiosos, né? E o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, aqui em São Paulo e em outros municípios, né? Nós temos essa situação. Dia 2, por exemplo, é um feriado religioso. A princípio, somente poderia ser aí negociado através de uma convenção, um acordo coletivo. Mas os acordos individuais permitem a antecipação ou postergação de feriados sem ser religiosos. Né? Então, é mais uma ferramenta. Não existe o trabalho nesse momento, o meu empregado vai ficar ocioso, antecipo esses feriados e no dia do feriado ele estará trabalhando. Perfeito? Então, dia 15 de novembro, eu dou um sequenciamento normal. Então, isso é permitido agora, normalmente, após a reforma trabalhista e também após a medida provisória 905 e também a 927. Ok? Nós temos também aí a suspensão, favorecendo a empresa, né, do recolhimento do fundo de garantia, da competência de março, abril e maio, sendo recolhida até um parcelamento permitido em 6 vezes após o mês de julho. Né? Então, poderia também ser uma alternativa aí para a redução das despesas aí decorrentes nesse momento, respeitando o fluxo de caixa aí bastante negativo nesses meses. O que nós poderíamos também verificar? Redução da jornada do trabalho e do salário. Tá? Então, redução do salário é permitido? Sim, está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Porém, somente com convenção ou acordo coletivo. Mas a redução de jornada e do trabalho, então, jornada e do salário, eu reduzo isso daí, é permitido com acordo individual, por causa da redação do artigo 7º, então é permitido através de acordo individual ou acordo coletivo, ok? Existiu um questionamento agora pelo Supremo Tribunal Federal que foi concedido uma liminar orientando que essas decisões, essas reduções ou suspensão, redução da jornada de trabalho e do salário só poderiam ser feitas através do sindicato. Né? Essa liminar, ela foi ontem à tarde, ela foi embargada. Então, Judici, sim. me permite? Posso fazer uma pergunta? Sim. Na redução do salário, o trabalhador tem direito à ajuda compensatória?
Ajuda compensatória, no caso de redução de jornada do trabalho e do salário, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Seria obrigatória somente na suspensão do contrato de trabalho para as empresas que têm um faturamento anual acima de 4.800.000. Ok? Então, no caso de redução da jornada do trabalho e do salário, ela é facultativa. Certo. Okay? Tá? Muito obrigada. É isso. Na redução da jornada, então, eu posso combinar com o meu empregado, né, acordar com o meu empregado as condições de como ela irá acontecer. Ela pode ser reduzida, como nós vemos aqui, em 25% da jornada. Aí é permitido para todos os empregados, através de acordo individual, ou para todos os empregados através de acordo coletivo. Se eu reduzir 50%, o acordo individual ele já tem uma restrição. Ele só vale para os empregados que recebam até R$ 3.135 ou para aqueles empregados que nós chamamos hipersuficiente, que recebam um salário acima de R$ 12.212,13. Esse eu posso pactuar individualmente. Mas nós temos um meio, né? Um intervalo. Para os empregados que ganham acima de 3.135 e até 12.202,13, essa redução de 50% ou 70% somente é válido com um acordo coletivo. A própria medida provisória ela já determina essa situação. Então, 25% eu posso reduzir para todos os empregados, 50% ou 70%. Até 25%, acordo individual ou coletivo. 50% e 70%, acordo individual, para que receba 3.135, até 3.135, ou empregado hipersuficiente, 70% da mesma forma. Com acordo coletivo para todos os empregados. Agora, no acordo coletivo, eu tenho a reciprocidade que deve ser mantida aí com o sindicato, que ele pode exigir uma verba negocial, ele pode implicar aí que a empresa orientou os empregados a não recolherem a contribuição sindical. Então, depende muito da lisura, do trâmite livre que a empresa tem com o sindicato. Isso daí vai influenciar bastante nesse momento. Então, reduz a jornada de trabalho. O benefício do governo, que nós chamamos de benefício emergencial, ele vai ter direito nesse momento. Então, além da remuneração da empresa, ele tem direito a 25% do valor que seria devido se ele solicitasse o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego aqui é uma base de cálculo. Ele não está recebendo o seguro-desemprego nesse momento. Ele está recebendo o quê? O benefício emergencial, porém, ele é calculado no direito que o empregado teria se fosse receber o seguro-desemprego. Então, do direito do empregado, se a redução é de 25%, ele irá receber o quê? 25% de seguro-desemprego. Na mesma proporção, reduzir 50% da jornada e do salário, ele terá direito a receber o quê? 50% do valor do seguro de desemprego que seria devido para aquele trabalhador. Da mesma forma, reduzir 70%, 70% de seguro-desemprego. Ok? Então, eu posso manter, a princípio, através de acordo individual com essas duas faixas e acordo coletivo com qualquer outra faixa, com todas as faixas, com todos os empregados. Ok? Acredito que ficou bem claro. Isso aí estava sendo questionado pelo Supremo Tribunal Federal, através de um ADIM. Houve uma manifestação monocrática lá do
do Lewandowski, e agora houve um embargo sobre essa decisão que ele proferiu ontem. Né? O embargo foi ontem. Suspensão do contrato de trabalho. Quando que ele pode se dar? Né? Seria possível reduzir no máximo de 60 dias durante a vigência do decreto legislativo número 6, né? Seria da calamidade. Durante esse período, o empregado não poderá prestar serviço para a empresa. Suspendiu o contrato e o empregador está lá mandando WhatsApp, está telefonando, está pedindo para ele fazer um home office. Olha, depois eu acerto com você, com hora extra, tudo. Pode? Não. Então ele tem que ficar inativo dentro lá da sua residência. Esse período de 60 dias ele pode ser fracionado. Por exemplo, 30 dias, suspendo o contrato. Havendo a necessidade, eu posso suspender por mais 30 dias. Né? O que eu teria que pagar? Quais seriam os direitos desse trabalhador? Então, direito durante o contrato de trabalho. Primeiro, manutenção dos benefícios. Alguns benefícios que não tenham condição de recebimento, eu não preciso manter a princípio. Por exemplo, vale transporte. Como é que é utilizado? Para deslocamento do trabalhador de sua residência para a empresa e vice-versa. Ele está se deslocando? Não. Ele está trabalhando? Não. Então, a princípio, não seria devido. Mas os benefícios... Oi. Posso fazer uma pergunta? Eu não sei se está no seu script falar sobre isso, mas quais seriam os direitos do trabalhador no caso de suspensão do contrato de trabalho? Então, ele deveria manter o quê? Os benefícios de assistência médica, se caso o acordo coletivo, a convenção coletiva estipular uma cesta básica, né, deveria manter um seguro de vida e outros direitos aí assegurados por convenção coletiva. Caso queira que independam da condição de trabalho. Por exemplo, vale transporte depende da condição de trabalhar. Cesta básica, não. Atinge não só o trabalhador, mas como a sua família. Convênio médico, não. Atinge o trabalhador e a família. Ainda mais nesse momento que nós passamos. Então, os benefícios, a princípio, assegurados pela convenção ou acordo coletivo, que independam da presença do trabalhador, deverão ser mantidos. Ok? Perfeito. Tá? Tanto na suspensão quanto na redução da jornada de trabalho e salários. Ok. Então, eu posso fracionar, né, essa suspensão. Estava trabalhando, a empresa avisando com 48 horas que antecede o início da suspensão, cumpriu, vou formalizar essa suspensão, formalizo também no Ministério da Economia, senão o empregado não tem como receber o benefício emergencial. Da mesma forma, vou formalizar a redução do salário e jornada, lá no Ministério da Economia. O empregado vai ficar ausente da empresa, sem nenhum tipo de serviço. Se a empresa tiver um faturamento anual até 4.800.000, ajuda compensatória não é devido pelo empregador. Quanto que ele vai receber para poder se sustentar nesse período? Ele recebe o equivalente a 100% do seguro-desemprego que ele teria direito no caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa. Ok? Acordo individual, posso estabelecer? Sim. Mas também para empregados que ganhem até 3.135 ou para empregados que ganhem acima de 12.202. E os demais empregados que estão nessa faixa, né, de 3.135 e 12.202, através de acordo coletivo. Ok? Júdice, posso fazer mais uma pergunta? À vontade. O empregado, durante o período de suspensão, ele poderá praticar serviços remotos para a empresa? Não.
Ele não poderia e seria uma forma de descaracterização da suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, seria devido pela empresa todos os salários integrais durante esse período. Então, ele descaracteriza. Descaracterizou, ele pode ser até penalizado, né, em uma ação trabalhista, em uma visita de uma fiscalização, ou essas informações aí venham para o Ministério do Trabalho ou através de uma reclamatória trabalhista, ok? Ele vai descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Perfeito. Ele não pode, em forma nenhuma, estar prestando serviço para a empresa. Na suspensão. Na redução, sim. Perfeito? Mas na suspensão, nenhum tipo de serviço. Nem atender o celular, não? Ok? Caracterizaria aí uma prestação de serviço. Né? Eu estou lá, olha, José Carlos, você trabalha na área de recursos humanos, eu perdi a minha senha, você tem a senha mestra para entrar no sistema, você pode entrar daí e dar os comandos para poder liberar para nós. Já ficaria ou entrar no sistema, fazer uma correção, ou ajudar a realizar um fechamento, né, na nossa área, vamos supor. Não. Totalmente sem atividade por parte do empregado. Ok? Senão posso descaracterizar. Perfeito. Chamamos a atenção para as empresas que tenham um faturamento superior a 4.800.000 anual. Né? Anual que nós estamos falando é do exercício de 2019. Essas empresas criam uma obrigação. Caso houver a suspensão do contrato de trabalho, a empresa deverá pagar ao trabalhador, né, ajuda compensatória no valor de 30% do salário do trabalhador. Né? E o Ministério da Economia, através do governo, ele vai regular o quê? O pagamento de 70% a título de benefício emergencial, né? 70% do valor do seguro-desemprego ao que o empregado teria direito nessa condição. Ok? Então, perfeito, professor. Dessa forma também, acordo individual é devido para os empregados que ganham até 3.135 ou aqueles que têm um recebimento, né? O trabalhador hipersuficiente. Então, são duas características. Superior a 12.202,13 e também ensino superior completo. Por quê? Implica o empregado hipersuficiente que ele tem. Além da remuneração, ele tem um discernimento intelectual para poder saber aí o que seria melhor aí para ele. Ele tem conhecimento de leis, ele tem um potencial maior para poder negociar com o empregador. Ok? Então, nós chamamos de hipersuficiente. Caso ocorra a rescisão do contrato de trabalho nesse interim. Então, na suspensão e na redução do salário, nós temos um período de estabilidade provisória. O mesmo período que o contrato ficou reduzido o salário, ou foi suspenso o contrato, vamos supor, ficou por um mês. Eu tenho um mês que ocorreu, então um mês da redução, ou um mês da suspensão, e mais um período idêntico de dias a mais. Então, o contrato de trabalho ficou reduzido por 30 dias. Eu tenho estabilidade durante esse período e mais 30 dias após o término desse período. Tenho também o quê? O contrato ficou suspenso durante 60 dias. Tem estabilidade durante esse período e mais 60 dias após o término da suspensão do contrato de trabalho. Porém, o empregado poderá ser dispensado sem justa causa durante esse período estabilitário. O que seria devido? No caso de redução do salário, se o salário foi reduzido ou 25% ou de 25%, teria uma indenização de 50% do tempo faltante. Foi reduzido durante 2 meses,
cumpriu os 2 meses, ficou trabalhando na empresa. Quando ele iria desfrutar do segundo período de estabilidade, foi encerrado o contrato dele. O que ele teria para receber? 25%, 50% do tempo faltante. Ele teria 2 meses para receber uma indenização de 30 dias. Se o salário foi reduzido 50%, 75% do tempo faltante. E da mesma forma, mais do que 70%, não? 100% do tempo faltante. Ok? Perfeito. Então, ele pode ser dispensado sem justa causa, teria direito à indenização. Ou por justa causa, caso ele, dentro desse período, tenha cometido uma falta grave contra o empregador. Por exemplo, Perfeito. ele foi seduzido aí por um concorrente para entregar um plano de ação da empresa. Tá? Então, durante esse período, ele recebeu lá um dinheiro, foi subornado e apresentou um plano, uma estratégia de venda, uma estratégia de recuperação da empresa que ele estava participando, ele detinha um conhecimento. Constataram, provaram, ele pode ser demitido por justa causa. Aí não caberia essas indenizações, ok? Ok. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Primeiro, eu gostaria de saber se alguns dos ouvintes gostariam de fazer a pergunta. Se tiverem essas perguntas, é só entrar no chat e colocar aqui. Mas eu tenho uma curiosidade que é: a suspensão do contrato pode influenciar em meu período aquisitivo de férias? Sim. Então, nós temos a suspensão do contrato de trabalho por um prazo superior a 30 dias, tá? A suspensão ela não tem remuneração. Preserva-se o período aquisitivo em formação e, na sua volta, você complementa o tempo necessário para a formação do período aquisitivo. Vamos verificar. Eu estou trabalhando normalmente, trabalhei durante 3 meses, o meu contrato foi suspenso. 2 meses. Não conta como tempo trabalhado. Interrompo aí a contagem do meu período aquisitivo de férias. Ótimo. Quantos meses eu trabalhei? 3 meses. Quando eu retornar da suspensão, eu vou trabalhar o tempo faltante para completar os 12 meses. Então, 12 menos 3 meses que eu já havia completado, tem que trabalhar mais 9 meses para completar o meu período aquisitivo. Perfeito, Ok? A gente tem uma professor. outra Perfeito. perguntinha aqui, Júdice. Sim. A Tiana está perguntando para a gente se, em caso de home office, o trabalhador ele perde o direito à VR? O VR, Vale Refeição, é muito discutível. Tá? Então, uma linha de interpretação que você está em casa, você não precisa de uma alimentação adicional. É muito discutível e muito frágil. O empregado, o que é? A Lei 6.321, de 76, ela foi criada para poder suprir a necessidade de alimentação do trabalhador durante o período de trabalho, enquanto ele desempenha outras atividades. Então, se aporta o número de calorias, 1.300 calorias, 2.100 calorias, né, por refeição aí, né, para ele poder ter um desempenho assim melhor e dar uma condição de saúde melhor ao trabalhador. Em casa, ele está exercendo a mesma atividade. Ah, mas ele tem a alimentação lá que a esposa dele preparou ou que alguém preparou para ele, então ele não tem a necessidade. Não, ele pode converter esse vale-refeição em uma cesta básica, ou um vale-alimentação. A necessidade de alimentação é a mesma, ele está exercendo atividade, está com um contrato ativo, então tem que ser atendida a convenção coletiva. Caso for por espontaneidade do empregador, também essa situação deve ser respeitada. Então, no meu entender, mesmo trabalhando em home office, é devido ao vale-refeição, pode transformar como uma cesta básica, né? Você pode compor aí os benefícios, ok?
Perfeito. Então, Apenas se foi mas eu não tenho controle da jornada. É independente do número de horas que compõe a jornada de trabalho, mas ele está trabalhando. Existe o trabalho. Então, existe a necessidade de alimentação. Ok? Perfeito. Ok. Professor, o nosso tempo... Espacinho de tempo para o senhor concluir a sua apresentação. Então, eu gostaria, só para finalizar, né? Antes de você concluir, eu queria repassar aqui que uma das participantes gostaria de te parabenizar, que você foi bem com todas as informações e que o webinar foi extremamente esclarecedor. Tá? Eu sei que é um assunto cansativo, mas ele impacta direto em passivos que podem ser devidos pela empresa, né, por uma decisão aí tomada abruptamente, sem determinada cautela. Né? Então, nesse momento, a gente deve ter bom senso, bastante calma, né? Estudar bastante para depois poder aplicar essas medidas e não fazer nada assim impensado, intempestivo, para que isso não leve depois um prejuízo. A situação já está muito difícil, quanto mais a empresa dilapidar o patrimônio dela, mais difícil será a recuperação. Né? Lembrando que, quando nós voltarmos, nós estamos com hábitos diferentes de consumo e estamos com uma remuneração reduzida. Então, vamos ser extremamente seletivos. Aquelas empresas que, durante esse período, trabalharam com seus empregados, oferecendo um treinamento, qualificando de uma forma melhor, ou na retomada dessa situação, puder construir um PLR ou uma premiação para que todas as ações que o empregado desenvolva dentro da empresa possam ser revistas, melhoradas, redução de custo, né? É um tempo que ele vai ter aí para refletir durante o tempo que ele ficar em casa ou com uma jornada reduzida, né? É um tempo que ele tem para poder pensar o que ele pode fazer melhor. Então, na volta, entrem com um programa de premiação para reconhecimento dessas sugestões. Né? E eu acredito que, dessa forma, a empresa poderá se preparar melhor, preservando que é a maior riqueza dela, que é o patrimônio intelectual dos trabalhadores. Caso o empregado volte sem uma reciclagem, sem uma retomada, o gap até conseguir uma produção normal de serviço ou de produtos vai ser um pouco maior. Caso nós já começamos a aquecer, né, os ânimos desse empregado preparado para uma situação positiva, com certeza todos irão ganhar, tanto o empregado como o empregador. Né? Então é um tempo que a gente pode refletir e voltar diferente do que nós éramos. Né? Acho que todo mundo vai ter uma mudança, grande mudança, né, comportamental. Chegou mais uma perguntinha aqui, antes de a gente finalizar. Quem tem MEI e também é CLT, tem direitos ao seguro? Olha, o MEI não tem direito ao seguro-desemprego, é somente para os trabalhadores seletistas. Se eu tenho um emprego, sou empregado, se eu sou um empregado formal, registrado, seletista, tá? Eu vou ter direito ao auxílio emergencial naqueles casos de suspensão do contrato de trabalho. Terei direito ao benefício do governo caso, vamos retomar aqui, né? Caso, o valor do benefício emergencial, caso meu salário tenha uma redução. Perfeito? Aqui, eu teria direito também, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o benefício emergencial, né? Para as empresas até 4,8 milhões e acima de 4,8 milhões. Então, o empregado ele tem direito, né, ao benefício emergencial. Desligado esse empregado da empresa, por ele ser MEI, ter uma fonte de renda que pode prover o próprio sustento, aí seria negado o seguro-desemprego. O seguro-desemprego
para quem é empregado, é devido, desde que ele não tenha uma fonte de renda que provenha o próprio sustento. Por exemplo, eu sou desligado, sou empregado, sou desligado. Mas você quer ser aposentado, você vai ter direito ao seguro-desemprego? Não. Mas eu sou empregado, eu tenho? Não. Você tem já uma fonte de renda que é a sua aposentadoria. Então, é um atendimento emergencial para quem não tem uma renda que possa prover aí o sustento. Ok? Perfeito. Tranquilo? Muito obrigada, professor. Bom, professor, o senhor ainda tem algo para concluir? Só gostaria de colocar aqui, nós já falamos no caso da dispensa sem justa causa, né? Do seguro-desemprego, posteriormente ele teria direito, né? Além do auxílio emergencial, que não vai afetar em nada, o direito ao seguro-desemprego. E também, vamos mais uma vez lembrar, nossa maior riqueza é o trabalhador e ele detém o capital intelectual. Nem sempre a empresa tem uma organização de todos os procedimentos. Muitas vezes só aquele empregado ele sabe o que deve ser feito, qual a sequência. Ele não tem nenhuma norma por escrito, ele não tem um sequencial por escrito, uma normatização dos serviços que ele realiza. Dispensa esse trabalhador, o que vem substituir, ele vai ter uma dificuldade natural de pegar todas as rotinas e dar continuidade. Então, protegendo o capital intelectual, também proteja o quê? Contra a descontinuidade dos processos dentro de uma empresa, desde que eles não estejam formalizados. Quando existe a formalização desses processos, é mais fácil dar a sequência. Aqui é a nossa recomendação, né? Se for possível, né? O empregado ele domina o serviço dele, domina todas as técnicas, né? Todos os detalhes, ele é um doutor naquilo que ele faz, então ele sabe o que ele pode melhorar no dia a dia. Crie um programa, né? Tendo possibilidade, crie um programa de PLR ou um programa de prêmios, né? Que não tem ônus para a empresa, somente o valor que ela dá é o valor que é devido, deu R$1.000 de prêmio, R$1.000 é devido, não tem encargos em cima disso, somente o imposto de renda, que é pago pelo próprio empregado, estimula uma recomposição de renda e o valor dessas ideias é muito importante para a empresa nesse momento de retorno às atividades. E o treinamento de pares, né? Muitas vezes, agora estou muito fragilizado com a minha mão de obra. Hoje o meu empregado está vindo, a semana que vem ele pode não vir mais. Se eu não tiver o bom senso de treinar pares para substituir esse empregado, ele nem sabe o que o outro fazia, não acompanha. Então, um estreitamento. Nesse estreitamento pode criar outros tipos de solução. Eu não via como executava a minha tarefa, era automática. Veio alguém me ajudar para poder aprender e acrescer algumas ideias que pode simplificar. Então, tudo isso é um momento de ganho. Ganho para os empregados e ganho para a empresa. Não vamos ver como um momento negativo, é um momento de crescimento. Ok? Nos tiraram da zona do conforto e agora é a nossa vez aí de retribuir, não? O empregador para empregado, reconhecendo o valor, e o empregado para empregador, aí como se fazia no meu tempo, né? Que 1965, 66, quando comecei a trabalhar nessa área, era vestir a camisa da empresa. Hoje a gente tem que ter uma outra visão, né? Então, isso daí não era mais ponderado, né? A estabilidade, o tempo de permanência do empregado era muito pequeno dentro da empresa e alguns valores perdidos. Esses valores, acredito que os bons valores devem ser resgatados nesse momento. Ok? Muito obrigada, professor Júdice. Eu tenho aqui um elogio da Patrícia Maranhão. Ela está dizendo que gostaria de agradecer pelo conteúdo e parabenizar o senhor pela performance. A explicação está sendo maravilhosa e bem esclarecedora. E eu gostaria de fazer das palavras da Patrícia a minha também. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Você é extremamente didático
e só uma pessoa que tem a sua experiência, 44 anos de experiência, né? É um Sim. tempo considerável, e a sua formação também. Afinal, você é administrador, contador de recursos humanos, mestrado em psicologia organizacional, e hoje é docente em diversas instituições de treinamento em cursos na área de legislação. É uma das maiores autoridades em legislação trabalhista, previdenciária, segurança do trabalho e administração de recursos humanos do Brasil, né, Júdice? Muito obrigada mais uma vez por todos esses esclarecimentos e por estar dividindo conosco essa sua imensa experiência e estudo da área. É um prazer muito grande poder trabalhar com você. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço de integração, agradeço a todos os participantes. Caso tenham dúvida, remeto para a integração, terei imenso prazer em responder aí, participar dos nossos treinamentos, porque essa troca de ideia, apesar do tempo que eu trabalho na área, cada hora que a gente abre a legislação, nos causa mais dúvida do que certeza. Então, a gente está sempre aprendendo com vocês, e a pergunta de vocês que nos leva a pesquisar um ponto, que nos leva a aprender. Muitas vezes a gente aprende mais com vocês do que vocês conosco. Tá? É um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição e espero que em breve a gente consiga aí passar essa situação aí com bastante êxito e com o mínimo de perdas possível, tá? E que a gente aprenda... Com certeza isso vai passar, né, professor? Com certeza. Tomara a Deus. Muito obrigada. Mais uma vez, professor. Obrigado a todos pela participação. Eu queria convidá-los a entrar no site da Integração, que é www.integração.com.br. E quem tiver interesse, nós temos muitos outros webinars previstos para os próximos dias. Então, nós temos esses webinars com assuntos relativos a recursos humanos. Nós temos também com assuntos de fortalecimento da mente. Então, no dia 15, por exemplo, nós temos equilíbrio emocional com a Beth de Lia. Dia 16, nós temos a psicologia positiva com a Lucimar. Dia 17, convivências pessoais no trabalho em home office com o Edson Herrero. Temos também sobre produtividade, gestão de equipes remotas, neurociência. Temos na área de finanças, quais as principais alterações na legislação para apoiar o empresário em tempos de Covid, como se preparar para tomar decisões frente aos impactos econômicos, como planejar minhas finanças hoje para o futuro da minha aposentadoria com Covid-19. E temos na área de vendas, equipes remotas, como potencializar suas vendas, e em tempos de home office, como acelerar essas vendas. E temos, estava esquecendo que é sobre o futuro, né? Mudança de mindset, accountability, cenários e visão de futuro. Entre no nosso site, dá uma pesquisada, se inscreva, teremos muito prazer em tê-los conosco em outros webinários. Um grande abraço e muito obrigada pela participação mais uma vez. Muito obrigado a todos. Fiquem em casa, se for possível, e fiquem com Deus. Muito obrigada, Júdice. Muito obrigada, Luciana. Imagina, obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima.